A dor de descobrir que você nunca foi prioridade na vida de alguém que você colocou em primeiro lugar, é uma facada que não para de sangrar. É acordar todos os dias sentindo o peito afundar, como se alguém tivesse arrancado seus pulmões e deixado só um buraco vazio no lugar. E o pior? O pior é que eu mesma entreguei a faca. Se você está assistindo isso agora, por favor, se inscreva no canal e me conta nos comentários de onde você está me assistindo. Sua companhia significa tudo para mim nesse momento, porque acredite, eu preciso saber que não estou sozinha nessa loucura. Meu nome é Valentina, tenho 28 anos, e até 6 meses atrás, eu achava que tinha a vida perfeita. Trabalho estável como arquiteta, apartamento no centro da cidade, amigos leais, e o mais importante, eu tinha Rodrigo. Ou pelo menos, eu achava que tinha. Rodrigo entrou na minha vida como um furacão 3 anos atrás. Alto, cabelo preto sempre bagunçado daquele jeito proposital, olhos castanhos que pareciam ler minha alma, e um sorriso torto que me derretia por completo. Nos conhecemos num casamento, ironicamente. Ele era padrinho, eu era madrinha, e a química foi instantânea. Dançamos a noite toda, conversamos até o sol nascer na varanda do salão de festas, e quando ele me beijou pela primeira vez, juro que vi estrelas. Os primeiros meses foram perfeitos. Rodrigo era atencioso, romântico, engraçado. Me levava para jantar em restaurantes escondidos, planejava fins de semana surpresa, me mandava mensagens bobas no meio do dia só para dizer que estava pensando em mim. Eu me apaixonei. Não, eu me joguei de cabeça, sem paraquedas, sem rede de proteção. Mas sabe aqueles sinais vermelhos que a gente ignora porque está cega de paixão? Pois é. Eles estavam lá desde o início. Eu só não quis ver. A primeira bandeira vermelha apareceu no 3º mês de namoro. Estávamos jantando quando o celular dele vibrou. Ele olhou a tela e seu rosto ficou tenso por um segundo antes de desligar o telefone e virar para baixo. Quem era? Perguntei, tentando soar casual. Ninguém importante, ele respondeu, pegando minha mão e mudando de assunto tão rápido que minha cabeça girou. Ninguém importante. Essas 2 palavras deveriam ter acendido uma sirene na minha cabeça. Mas não, eu engoli a explicação porque queria acreditar. Porque estava apaixonada. Porque era mais fácil fingir que estava tudo bem do que encarar a possibilidade de que algo estava errado. A segunda bandeira foi quando ele começou a guardar o celular com senha e nunca mais deixava em cima da mesa. É por segurança, ele dizia. Trabalho com informações confidenciais. Rodrigo era gerente de marketing numa empresa de tecnologia, então a explicação fazia sentido. Ou pelo menos era o que eu repetia para mim mesma toda vez que aquele incômodo subia pela minha garganta. Mas eu amava esse homem. Amava a forma como ele me abraçava por trás enquanto eu cozinhava. Amava quando ele cantava desafinado no chuveiro. Amava as conversas profundas que tínhamos de madrugada, deitados no escuro, falando sobre nossos sonhos, nossos medos, nosso futuro juntos. E foi exatamente sobre futuro que ele falou naquela noite de sexta-feira, há 7 meses atrás. Estávamos num restaurante italiano, nosso favorito, comemorando nosso aniversário de 2 anos e meio. A comida estava deliciosa, o vinho perfeito, e Rodrigo estava mais nervoso que o normal. Achei fofo. Ele ficava brincando com o guardanapo, ajeitando os talheres, limpando a garganta toda hora. Quando ele se levantou da cadeira e ajoelhou ao meu lado, meu coração parou. Valentina, ele disse, e sua voz estava trêmula, emocionada. Você é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Você me faz querer ser um homem melhor. Me faz acreditar em finais felizes. E eu não quero passar um dia sequer sem você do meu lado. Ele abriu uma caixinha de veludo vermelho, revelando um anel lindo, delicado, com um diamante pequeno mas brilhante. Casa comigo? Eu chorei. Chorei tanto que mal consegui dizer sim. O restaurante inteiro aplaudiu. Rodrigo me beijou e colocou o anel no meu dedo, e naquele momento eu tinha certeza absoluta de que era a mulher mais feliz do mundo. Que idiota eu fui. Os preparativos do casamento começaram imediatamente. Eu estava nas nuvens, obcecada com cada detalhe.
Escolhemos a data, 6 meses depois do pedido, reservamos a igreja e o salão de festas, provamos bolos, degustamos menus, selecionamos flores. Era tudo tão mágico, tão perfeito. Rodrigo parecia animado também, mas eu notava que ele estava mais distante. Sempre ocupado com trabalho, sempre cansado, sempre com alguma reunião de última hora. É só uma fase, ele dizia quando eu reclamava da falta de atenção. Assim que passar esse projeto grande, vai voltar tudo ao normal. Eu acreditei. De novo. A ideia da festa de noivado foi da minha mãe. É tradição, ela insistiu. Uma celebração antes do grande dia, para reunir as famílias e os amigos. Eu não estava muito animada, preferia economizar para a lua de mel, mas Rodrigo adorou a ideia. Vai ser incrível, amor. Uma prévia do nosso casamento. Marcamos para um sábado, 2 meses antes do grande dia. Alugamos um espaço lindo, com jardim e luzes de fada penduradas nas árvores. Contratamos um buffet, um DJ, decoração elegante mas aconchegante. Mandamos 100 convites para amigos e familiares. E então, 3 semanas antes da festa, tudo desmoronou. Estávamos no sofá da sala, eu mexendo no notebook finalizando a lista de convidados, Rodrigo ao meu lado no celular. Amor, ele disse, sem tirar os olhos da tela. Preciso adicionar mais um nome na lista. Claro, respondi distraída, digitando o endereço de uma tia distante. Quem é? Melissa. Meus dedos congelaram sobre o teclado. Melissa. Esse nome, esse maldito nome que eu tinha ouvido algumas vezes nos últimos meses. Sempre em conversas rápidas, sempre sem importância. Melissa do trabalho, Melissa que ajudou no projeto, Melissa que me mandou aquele artigo. Melissa quem? Perguntei, e minha voz saiu mais tensa do que eu pretendia. Melissa Santos, ele respondeu casualmente, como se estivesse falando sobre o clima. Minha ex-namorada. O mundo parou. Eu virei a cabeça devagar, muito devagar, para olhar para ele. Rodrigo continuava mexendo no celular, com aquela expressão neutra, como se tivesse acabado de pedir para adicionar o nome do padeiro da esquina. Sua ex-namorada, repeti, certificando-me de que tinha ouvido corretamente. Ele confirmou, finalmente olhando para mim. Ficamos juntos por 3 anos antes de você. Terminamos faz um tempo, mas mantivemos contato. Ela está de volta na cidade e seria legal se ela viesse. Seria legal. Seria legal. Rodrigo, eu disse, e senti minha voz começar a tremer. Você está falando sério? Quer convidar sua ex-namorada para a nossa festa de noivado? Ele suspirou, daquele jeito irritado de quem acha que a outra pessoa está sendo dramática. Valentina, não seja ciumenta. Melissa é uma amiga. Faz parte do meu passado, sim, mas isso não significa que ela não possa celebrar nosso futuro conosco. Ciumenta, eu repeti, e consegui sentir o sangue fervendo nas minhas veias. Eu estou sendo ciumenta por não querer a mulher que transou com o meu noivo na festa que celebra nosso compromisso? Não seja vulgar, ele retrucou, franzindo a testa. E para de ser possessiva. Eu tenho o direito de manter amizades com quem eu quiser. Possessiva. Essa palavra ecoou na minha cabeça como um tapa. Amizade, eu disse, e ri sem humor nenhum. Você chama de amizade uma relação com alguém que você amou, com quem você compartilhou sua vida por 3 anos? Exatamente, ele respondeu, me encarando com aqueles olhos castanhos que agora me pareciam frios, calculistas. Valentina, você precisa entender uma coisa. Eu não te devo lealdade ao meu passado. Melissa faz parte da minha história. Se você não consegue lidar com isso, o problema é seu, não meu. Eu não te devo lealdade ao meu passado. Essas palavras, essas malditas palavras ficaram gravadas a fogo na minha mente. Naquela noite, dormi no quarto de hóspedes. Ou melhor, passei a noite em claro, encarando o teto, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Rodrigo não veio atrás de mim. Não bateu na porta, não pediu desculpas, não tentou consertar. Simplesmente foi dormir,
como se não tivesse acabado de cravar uma faca nas minhas costas. Pela manhã, ele agiu como se nada tivesse acontecido. Fez café, tomou banho, vestiu-se para o trabalho. Quando passou por mim na cozinha, deu um beijo rápido na minha testa. Tenho reunião o dia todo. A gente conversa mais tarde, ok? E saiu. Eu fiquei ali parada, segurando minha xícara de café frio, sentindo-me completamente perdida. Liguei para minha melhor amiga, Carolina. Ele fez o quê? Ela gritou do outro lado da linha, e eu precisei afastar o telefone do ouvido. Contei tudo. Cada palavra, cada expressão, cada detalhe daquela conversa horrível. Valentina, Carol disse, e sua voz estava séria, preocupada. Isso não está certo. Não é normal. Nenhum homem que realmente te ama convidaria esse para a festa de noivado de vocês. E principalmente, nenhum homem que te respeita diria que não te deve lealdade. Mas ele tem razão? Eu perguntei, odiando o quão fraca e insegura minha voz soava. Eu estou sendo possessiva? Ciumenta demais? Não. Carol praticamente gritou. Val, escuta o que eu vou te dizer, e escuta com atenção. Ter limites saudáveis num relacionamento não é ciúme. É respeito próprio. E pedir para seu noivo não convidar a ex-namorada para celebrar o noivado de vocês é o mínimo de limite que qualquer pessoa deveria ter. As palavras dela fizeram sentido. Muito sentido. Mas eu ainda amava Rodrigo. Ainda queria acreditar que isso era só uma fase ruim, um mal-entendido que poderia ser resolvido. Que idiota eu fui. De novo. Naquela noite, quando Rodrigo chegou em casa, tentei conversar calmamente. Preparei o jantar favorito dele, acendi velas, coloquei uma música suave. Queria criar um ambiente onde pudéssemos ter uma conversa adulta e produtiva. Amor, comecei, quando estávamos sentados à mesa. Sobre ontem, eu pensei muito, e realmente me incomoda a ideia da Melissa na nossa festa. Não é ciúme irracional. É que esse dia é sobre nós dois, sobre nosso amor, nosso futuro. Não faz sentido ter alguém do seu passado romântico lá. Rodrigo mastigou lentamente, me encarando com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Valentina, ele disse finalmente, colocando os talheres sobre o prato. Eu já convidei ela. E ela aceitou. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Você, já convidou? Repeti, sem conseguir acreditar. Mesmo sabendo que eu estava desconfortável com isso? Eu não preciso da sua permissão para convidar meus amigos, ele respondeu, e havia uma dureza na voz dele que eu nunca tinha ouvido antes. Você está fazendo tempestade em copo d'água. Melissa vai estar lá, vai cumprimentar a gente educadamente, vai tomar uns drinks e vai embora. Fim da história. E se eu disser que não quero ela lá? Perguntei, sentindo lágrimas quentes começarem a acumular nos meus olhos. Rodrigo se levantou da mesa, pegou seu prato ainda com comida e levou para a pia. Então você está criando um problema onde não existe nenhum, ele disse, sem me olhar. E sinceramente, Valentina, estou começando a questionar se você está pronta para casar. Casamento é sobre parceria, confiança, maturidade. Se você não consegue confiar em mim o suficiente para ter uma simples amiga na nossa festa, talvez a gente precise repensar tudo isso. Ele saiu da cozinha, me deixando sozinha com a comida esfriando na mesa e o coração despedaçado no peito. Nos dias seguintes, a tensão entre nós ficou insuportável. Rodrigo mal falava comigo. Chegava tarde do trabalho, dormia virado para o outro lado na cama, evitava qualquer conversa que não fosse estritamente necessária. E o pior é que ele estava sempre no celular. Digitando, sorrindo para a tela, escondendo quando eu me aproximava. Com quem você está falando? Perguntei numa dessas vezes. Trabalho, ele respondeu automaticamente. Mas eu vi. Por uma fração de segundo, antes dele bloquear a tela, eu vi o nome no topo da conversa. Melissa. Meu corpo inteiro ficou gelado. Rodrigo, eu disse, e minha voz saiu como um sussurro estrangulado. Você está conversando com ela? Ele teve a audácia de revirar os olhos.
Sim, Valentina. Ela é minha amiga, lembra? Amigos conversam. Que tipo de conversa? Insisti, sentindo uma mistura de raiva e pânico subindo pela minha garganta. Conversas normais, ele respondeu, irritado. Sobre a vida, sobre o trabalho, sobre coisas. Meu Deus, você vai me interrogar toda vez que eu falar com alguém? Não com qualquer pessoa, eu gritei, e nem me importei que estava gritando. Com a mulher que você namorou por 3 anos. A mulher que você está insistindo em trazer para a nossa festa. A mulher que você fica sorrindo para o celular enquanto conversa. Rodrigo me olhou como se eu fosse louca. Você está paranoica, ele disse friamente. Precisa de terapia. E saiu do apartamento, batendo a porta. Eu desabei no chão e chorei. Chorei até não ter mais lágrimas, até meu corpo inteiro doer, até minha garganta ficar em carne viva. Carol veio imediatamente quando liguei para ela. Me encontrou no chão da sala, abraçada numa almofada, com os olhos inchados e o nariz vermelho. Chega, ela disse, se sentando ao meu lado e me puxando para um abraço. Chega, Val. Você não merece isso. Mas eu amo ele, eu solucei contra o ombro dela. Eu sei, ela murmurou, acariciando o meu cabelo. Mas amar alguém não significa aceitar ser tratada como lixo. Naquela noite, Carol ficou comigo. Pedimos pizza, assistimos filmes bobos, e ela me fez prometer que não tomaria nenhuma decisão precipitada. Respira. Pensa com calma. E lembra, você merece ser feliz. Rodrigo voltou no dia seguinte, como se nada tivesse acontecido. Nem pediu desculpas por ter saído daquele jeito, por ter me chamado de paranoica, por ter sugerido que eu precisava de terapia. A festa de noivado se aproximava, e eu estava num estado de ansiedade constante. Não conseguia dormir direito, não tinha apetite, estava tensa o tempo todo. Cada vez que o celular de Rodrigo vibrava, meu estômago embrulhava. E então, uma semana antes da festa, algo aconteceu. Eu estava em casa, trabalhando num projeto quando meu celular tocou. Número desconhecido. Alô, atendi, distraída. Valentina, uma voz feminina perguntou do outro lado. Voz suave, delicada, mas que imediatamente me deixou em alerta. Sim, quem fala? Meu nome é Melissa. Melissa Santos. Meu coração parou. Fiquei em silêncio, segurando o telefone com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Eu sei que isso é estranho, Melissa continuou, e sua voz soava nervosa, hesitante. E eu não queria te ligar, mas eu preciso falar com você. Pessoalmente, se possível. Por que? Consegui perguntar, e minha voz saiu rouca. Ela hesitou. Pude ouvir sua respiração pesada do outro lado da linha. Porque tem coisas que você precisa saber sobre o Rodrigo. Sobre nós. E eu não aguento mais carregar isso sozinha. Meu corpo inteiro começou a tremer. Eu não quero falar com você, eu disse, mas mesmo enquanto as palavras saíam da minha boca, eu sabia que estava mentindo. Eu precisava saber. Precisava entender o que estava acontecendo. Por favor, Melissa implorou, e havia lágrimas na voz dela. Só me dá 30 minutos. 30 minutos e eu saio da sua vida para sempre. Mas você merece saber a verdade antes de casar com ele. Combinamos de nos encontrar numa cafeteria discreta, longe do bairro onde eu e Rodrigo morávamos. Disse a ele que tinha reunião com cliente e saí do apartamento com o estômago revirado. Quando cheguei, Melissa já estava lá. E meu Deus, ela era linda. Cabelos loiros longos e ondulados, olhos azuis, corpo esbelto, vestida de forma elegante mas casual. Era o tipo de mulher que faz outras mulheres se sentirem inseguras só de existir. Valentina, ela disse quando me aproximei, levantando-se da cadeira. Obrigada por vir. Sentei na frente dela sem dizer nada. Pedi um café que sabia que não conseguiria beber. Eu vou direto ao ponto, Melissa começou, entrelaçando os dedos nervosamente sobre a mesa. O Rodrigo e eu não somos só amigos. Nunca fomos só amigos.
Nós nunca terminamos de verdade. O mundo desmoronou. O que você está dizendo? Sussurrei. Nós namoramos por 3 anos, ela continuou, e lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Foi um relacionamento intenso, complicado. Brigávamos muito, terminávamos e voltávamos constantemente. Há 3 anos, tivemos uma briga feia e eu me mudei para São Paulo, para trabalhar. Dissemos que estava terminado, mas continuamos conversando. Ligações, mensagens, videochamadas. E sempre que eu voltava para cá, a gente se via. Eu não conseguia respirar. Quando foi a última vez que vocês se viram? Perguntei, e mal reconheci minha própria voz. Melissa fechou os olhos. 3 semanas atrás. O chão se abriu embaixo de mim. Ele disse que estava noivo, ela continuou, chorando abertamente agora. Disse que ia casar, mas que isso não mudava nada entre nós. Que você era uma boa pessoa, mas que o que ele sentia por mim era diferente. Era mais profundo. Cada palavra era uma facada. Por que você está me contando isso? Consegui perguntar. Se vocês estão juntos, se ele te ama, por que arruinar tudo agora? Porque eu não aguento mais. Melissa quase gritou, chamando a atenção de algumas pessoas na cafeteria. Ela baixou a voz, limpando as lágrimas. Eu não aguento mais ser a outra. Não aguento mais ficar escondida enquanto ele constrói uma vida com você. E principalmente, eu percebi que ele está fazendo com você a mesma coisa que fez comigo. O que você quer dizer? Quando eu e Rodrigo estávamos juntos, ele conheceu outra garota. Lívia. Disse que era só amiga, que eu estava sendo ciumenta, possessiva. Dizia que não me devia lealdade ao passado dele. As mesmas palavras. As exatas mesmas palavras que ele tinha usado comigo. Ele convidou ela para eventos, Melissa continuou. Para festas, jantares, até para o aniversário da mãe dele. E eu engoli. Acreditei nele. Até descobrir que ele estava dormindo com ela há meses. Eu estava congelada, incapaz de processar tudo o que estava ouvindo. Valentina, Melissa disse, pegando minha mão sobre a mesa. Eu não tive forças para puxar. Rodrigo é um manipulador. Ele faz você se sentir louca, paranoica, ciumenta. Te convence de que o problema está na sua cabeça, não no comportamento dele. E quando você finalmente aceita aquilo que ele quer, ele já está 10 passos à frente, planejando a próxima traição. Ele te convidou para a festa de noivado, eu disse, e não era uma pergunta. Sim, ela confirmou. E eu ia usar aquele convite como prova de que ele ainda me quer, de que eu ainda sou importante. Mas aí eu te procurei nas redes sociais. Vi suas fotos, suas postagens sobre o casamento, sobre como você estava feliz e animada. E eu me via há 3 anos atrás. Apaixonada, confiante, sem fazer ideia da bomba que estava prestes a explodir. Ela apertou minha mão. Você parece ser uma pessoa boa, Valentina. E eu não podia deixar você se casar com esse homem sem saber a verdade. Sem saber que enquanto você estava escolhendo o vestido de noiva, ele estava na minha cama. Senti a bile subir pela minha garganta. Levantei correndo e consegui chegar ao banheiro antes de vomitar tudo. Quando voltei, pálida e tremendo, Melissa tinha pagado a conta e estava esperando na entrada. Eu tenho provas, ela disse baixinho. Se você quiser. Mensagens, fotos, áudios. Tudo. Eu assenti, muda. Ela pegou o celular e me mostrou. E era verdade. Tudo era verdade. Mensagens dele dizendo que me amava de um jeito diferente, mais conveniente. Fotos dos dois juntos, abraçados, sorridentes. Áudios dele dizendo que estava cansado de fingir comigo, que só estava esperando o momento certo para terminar. A festa de noivado. Ele ia usar a festa de noivado como oportunidade para me humilhar publicamente, trazendo a amante na frente de todo mundo, me fazendo parecer a louca que não aceitava amizades. Saí daquela cafeteria um zumbi.
Dirigi até em casa no piloto automático, sem lembrar do caminho. Quando cheguei, Rodrigo estava na sala, no sofá, no celular. Como sempre. Ele olhou para mim e franziu a testa. Você está bem? Está pálida. Eu conversei com a Melissa e eu disse. O rosto dele ficou branco. Por um segundo, só um segundo, vi o pânico nos olhos dele. Mas logo ele recompôs a máscara. O que você está falando? Ela me contou tudo, Rodrigo. Tudo. Ele se levantou, tentando parecer indignado. Valentina, não sei o que essa louca te disse, mas... Ela me mostrou as provas, eu gritei, e pela primeira vez em 3 anos, vi medo de verdade no rosto dele. As mensagens. As fotos. Os áudios. Tudo. Silêncio. Um silêncio ensurdecedor que durou uma eternidade. Então, Rodrigo fez algo que eu nunca imaginei. Ele riu. Não uma risada nervosa. Uma risada fria, cruel, sádica. E daí? Ele disse, encolhendo os ombros. E daí, Valentina? Você descobriu. Parabéns. Quer uma medalha? Eu o encarei, completamente atordoada. O homem na minha frente era um estranho. Um monstro usando a pele do homem que eu amava. Como você pode ser tão cruel? Sussurrei. Cruel? Ele repetiu, dando 2 passos na minha direção. Você quer saber o que é cruel, Valentina? Cruel é ficar preso num relacionamento entediante com alguém que é medíocre. Cruel é fingir estar apaixonado quando tudo que você sente é tédio. Cada palavra era um tiro. Eu nunca te amei de verdade, ele continuou, e havia um prazer doente na voz dele. Um prazer em me destruir. Você era conveniente. Certinha, previsível, perfeita no papel. O tipo de mulher que eu podia levar para conhecer minha família, que não causava problemas, que aceitava tudo calada. Então, porque pediu em casamento, consegui perguntar, mesmo com a voz quebrada. Porque era o próximo passo óbvio, ele respondeu com um dar de ombros. Meus pais estavam cobrando. Meus amigos estavam casando. Fazia sentido na linha do tempo da vida. Mas amor? Por favor. Amor de verdade é o que eu sinto pela Melissa. Aquilo é paixão, é fogo, é intensidade. Você? Você é uma luz de emergência. Útil, mas temporária. Algo dentro de mim quebrou naquele momento. Mas não da forma que ele esperava. Não quebrou me fazendo desmoronar. Quebrou me libertando. Olhei para esse homem patético, covarde, manipulador, e percebi algo, ele era pequeno. Insignificante. Um menino mimado que brincava com pessoas porque não tinha coragem de ser honesto. E eu tinha desperdiçado 3 anos da minha vida com ele. Sabe o que é engraçado, Rodrigo? Eu disse, e minha voz saiu calma. Tão calma que ele piscou, confuso. Durante todos esses meses, eu achava que havia algo errado comigo. Que eu não era boa o suficiente, bonita o suficiente, interessante o suficiente. Eu me culpava pela sua distância, pelo seu desinteresse. Dei um passo na direção dele. Mas não era eu. Nunca fui eu. Era você. Seu egoísmo, sua covardia, sua incapacidade de ser um ser humano decente. Ele tentou me interromper, mas eu levantei a mão. Não. Você já falou. Agora é minha vez. Tirei o anel do dedo. Aquele anel lindo que um dia tinha significado tanto. Esse noivado acabou. Não vai ter festa. Não vai ter casamento. Não vai ter eu na sua vida nunca mais. Coloquei o anel na mesa de centro com um barulho seco. E sabe o que é melhor? Você vai ter que ligar para cada pessoa da lista de convidados e explicar por que cancelamos. Vai ter que enfrentar sua família, seus amigos, e contar que destruiu tudo porque não conseguiu manter o pau dentro das calças. O rosto dele ficou vermelho de raiva. Você não pode fazer isso comigo, ele gritou. Posso sim, eu respondi, pegando minha bolsa.
E estou fazendo. Carol vai vir amanhã para me ajudar a pegar minhas coisas. Você não precisa estar aqui. Este apartamento é meu, ele berrou. Eu sei, eu disse, caminhando em direção à porta. Por isso estou saindo. Fique com ele. Fique com a Melissa. Fique com sua vida vazia e patética. Saí do apartamento e fechei a porta atrás de mim. E pela primeira vez em meses, consegui respirar. Carol me abrigou naquela noite. Chorei, sim. Chorei muito. Mas eram lágrimas diferentes. Não eram lágrimas de desespero ou de perda. Eram lágrimas de raiva, de alívio, de libertação. Eu estou tão orgulhosa de você, Carol disse, me abraçando forte. Você foi incrível. Nos dias seguintes, foi difícil. Muito difícil. Rodrigo me ligou 37 vezes. Mandou mensagens implorando, prometendo que ia mudar, dizendo que tinha tido um surto, que não era aquilo que ele sentia de verdade. Bloqueei o número dele. Ele apareceu na casa da Carol. Ela ameaçou chamar a polícia. Ele não voltou. Melissa me procurou novamente, dessa vez pessoalmente. Nos encontramos num parque, sentadas num banco, observando crianças brincando. Eu terminei com ele, ela disse. Depois que você saiu, ele me ligou chorando, dizendo que você tinha destruído tudo. Que era para eu ir correndo para ele. E eu percebi que ele é exatamente o que você disse. Um menino mimado e manipulador. Sinto muito pelo que você passou com ele, eu disse, e era verdade. Eu também, ela respondeu. E sinto muito por ter participado disso tudo. Eu sabia que ele estava noivo. Deveria ter parado antes. Você parou na hora certa, eu disse. Me contou a verdade. Me salvou de um erro ainda maior. Ficamos em silêncio por um momento, duas mulheres que tinham sido machucadas pelo mesmo homem, encontrando uma conexão inesperada na dor compartilhada. Sabe o que é engraçado? Melissa disse. Ele dizia as mesmas coisas para mim. Que eu era diferente, especial, a única que entendia ele de verdade. Mas aposto que ele disse isso para você também. Disse, eu confirmei, rindo sem humor, e aposto que vai dizer para a próxima. Com certeza, ela concordou. Homens como ele nunca mudam. Só trocam de vítima. Nos despedimos naquele dia com um abraço sincero. Não viramos melhores amigas, o passado era complicado demais para isso, mas havia um respeito mútuo ali. Uma solidariedade entre mulheres que tinham sobrevivido ao mesmo furacão. A notícia do cancelamento do casamento se espalhou rápido. Minha família ficou chocada. A família dele, indignada, claro que Rodrigo tinha contado uma versão onde eu era a vilã que tinha surtado sem motivo. Mas eu não me importei. Deixei que pensassem o que quisessem. As pessoas que realmente importavam, que me conheciam de verdade, sabiam da minha índole. Os primeiros meses foram estranhos. Acordar sem sentir aquele peso no peito, aquela ansiedade constante, aquele medo de fazer algo errado. Era libertador e assustador ao mesmo tempo. Fiz terapia. Bastante terapia. Minha psicóloga, doutora Helena, me ajudou a entender os padrões do relacionamento abusivo que eu tinha vivido. A manipulação emocional, o gaslighting, o isolamento sutil dos amigos e família. Você não era paranoica, ela me disse numa sessão. Você estava tendo uma reação completamente normal a um comportamento anormal. Seu instinto estava te avisando que algo estava errado. Mas ele foi tão eficaz em te fazer duvidar de si mesma que você ignorou todos os sinais. Aquilo fez sentido. Todo o sentido do mundo. 6 meses depois do término, eu estava diferente. Mais forte, mais confiante, mais eu mesma. Tinha me reconectado com hobbies que tinha abandonado durante o relacionamento. Voltei a pintar, algo que amava mas que Rodrigo sempre criticava dizendo que era perda de tempo. Comecei aulas de dança. Viajei sozinha pela primeira vez na vida. E sabe o que descobri? Eu era incrível. Interessante, engraçada, talentosa.
Todas as coisas que Rodrigo tinha me feito acreditar que eu não era. Carol organizou uma festa de renascimento para mim. Convidou todos os nossos amigos, decorou o apartamento dela com balões e faixas ridículas dizendo "Feliz divórcio", mesmo eu nunca tendo me casado, o que tornou tudo mais engraçado. Um brinde, ela disse, levantando a taça de champanhe. A Valentina. A mulher mais forte, corajosa e incrível que eu conheço. Que descobriu a tempo que merecia muito mais do que migalhas de amor. Todos brindaram, e eu chorei. Mas eram lágrimas boas. Lágrimas de gratidão, de amor próprio, de um novo começo. Algumas semanas depois, estava na fila do supermercado quando ouvi uma voz familiar atrás de mim. Valentina? Me virei e dei de cara com Rodrigo. Ele estava, diferente. Mais magro, olheiras profundas, barba mal feita. Parecia ter envelhecido 10 anos em 6 meses. Rodrigo, eu disse, mantendo minha voz neutra. Você está linda, ele gaguejou, passando a mão pelo cabelo nervosamente. Diferente. Brilhante. Obrigada, respondi, sem emoção. Eu tenho pensado muito em você, ele continuou, e havia um desespero patético na voz dele. Em nós. No que eu joguei fora. Valentina, eu cometi o maior erro da minha vida. Você era perfeita e eu era um idiota cego demais para ver. Olhei para esse homem que um dia tinha destruído meu mundo. E senti nada. Nenhuma raiva, nenhuma dor, nenhuma saudade. Apenas indiferença. Rodrigo, eu disse calmamente. Eu não era perfeita. Ninguém é. Mas eu merecia respeito, honestidade e lealdade. Coisas que você nunca foi capaz de dar. Eu mudei e ele insistiu, dando um passo na minha direção. Terminei com a Melissa. Fiz terapia. Estou diferente, eu juro. Por favor, me dá uma chance de provar. Ri. Não uma risada cruel, apenas uma risada genuína de incredulidade. Não, eu disse simplesmente. A resposta é não. Você teve sua chance comigo, Rodrigo. Na verdade, você teve várias chances. E escolheu desperdiçar todas elas. Valentina, por favor. Eu te desejo o melhor, eu interrompi, pegando minhas compras que o caixa tinha acabado de passar. De verdade. Espero que você encontre paz. Mas longe de mim. Caminhei em direção à saída, deixando-o ali parado, com a boca aberta, sem palavras. E pela primeira vez eu não olhei para trás. Hoje, 1 ano depois de tudo, estou incrivelmente feliz. Não porque encontrei outro amor, embora esteja saindo casualmente com pessoas interessantes, sem pressa, sem pressão. Estou feliz porque encontrei a mim mesma. Abri meu próprio escritório de arquitetura. É pequeno, mas é meu. Meu sonho, construído com meu suor em minhas mãos. Reconectei com minha família. Fortalecer amizades verdadeiras. Fiz novos amigos em aulas de cerâmica, no clube de leitura, na academia. E mais importante, aprendi a ouvir minha intuição. Aquela vozinha interna que tentou me avisar desde o início, mas que eu ignorei porque estava desesperada para fazer aquele relacionamento funcionar. Se você está passando por algo parecido, se alguém está te fazendo sentir louca, paranoica, insuficiente, por favor, escute esse recado. Não é você. Nunca foi você. São eles. São pessoas que manipulam, que mentem, que destroem sua autoestima para manter controle sobre você. E você merece mais. Merece ser amada de verdade, com honestidade, com respeito, com lealdade genuína. Não há as migalhas que eles jogam quando conveniente. Sair não é fácil. Vai doer. Vai ser assustador. Haverá noites em que você vai questionar se fez a escolha certa, se não estava exagerando, se deveria ter dado mais uma chance. Mas vai passar. A dor vai passar. E do outro lado, tem uma versão de você que está esperando. Uma versão mais forte, mais sábia, mais inteira. Eu encontrei essa versão de mim. E você também vai encontrar a sua.
Rodrigo me ligou algumas vezes depois daquele encontro no supermercado. Mandou flores no meu aniversário. Apareceu no meu escritório uma vez, com um buquê ridiculamente grande, fazendo uma cena que meus funcionários comentaram por semanas. Mantive minha palavra. Educada, mas firme. Não havia espaço para ele na minha vida nova. Ouvi falar, através de conhecidos em comum, que ele está namorando outra pessoa agora. Uma garota jovem, recém-formada, impressionável. Senti pena dela. Pensei em avisá-la, mas Carol me convenceu a não me envolver. Cada um precisa aprender suas próprias lições, ela disse. Você tentou salvar a Melissa e deu certo. Mas você não pode salvar todo mundo. Não é sua responsabilidade. Ela tinha razão. Hoje eu acordei cedo, fiz meu café preferido, sentei na varanda do meu apartamento novo, pequeno mas aconchegante, todo decorado do meu jeito, e assisti o sol nascer. E pensei, eu sobrevivi. Não apenas sobrevivi, eu renasci. A dor de descobrir a traição quase me destruiu. Mas no final, me libertou. Me mostrou do que eu era capaz. Me ensinou o que eu jamais vou aceitar novamente. E se eu pudesse voltar no tempo e falar com aquela Valentina do início da história, aquela garota apaixonada e cega, eu diria, aguenta firme. Vai doer muito. Mas do outro lado tem luz. Tem vida. Tem você, inteira e livre. Então, para você que está me assistindo agora, onde quer que esteja no mundo, em qualquer situação que esteja passando, saiba que você não está sozinha. Sua dor é válida. Seu recomeço é possível. E a melhor vingança? Não é fazer o outro sofrer. É ser feliz. Genuinamente, profundamente feliz. E eu sou.